aí em Efésios, no capítulo 6, no versículo 12 até o 17. Se você tiver uma Bíblia aí com você, ou se você quiser anotar para depois estudar essa passagem da Bíblia, né? Efésios 6, 12 a 17. Ela diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, veja só, né? Que o apóstolo Paulo foi que escreveu Efésios. Ele fala sobre forças espirituais. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra outro ser humano, mas contra essas forças espirituais iníquas nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, né? Ou seja, eu entendo disso que a maior parte dos nossos inimigos, as pessoas que aparecem, né, que nos enfrentam, que nos provam, né, que provam nossa paciência, nosso limite, né, são, na verdade, instrumentos do mal, tá? Sempre tem alguém que cruza meu caminho que tem essa... Eu penso assim, a pessoa tem essa função, tem essa tarefa, em me atormentar, encher o meu saco. Isso para mim é muito comum, sempre aparece. Sempre aparece alguém assim, né? Então, com o tempo, com essas ocorrências, eu vou criando uma experiência, né? E eu já tentei imaginar, já pensei muitas vezes que era coisa da minha cabeça, ou tipo, que eu é que era problemática, né? Porque já sempre se repetia, porque eu que tinha um problema. Mas depois eu comecei a ponderar, a prestar atenção ao que o apóstolo Paulo falou aqui em Efésios, eu consigo ver claramente que não é isso não. Que na verdade eu estou na mira de algum inimigo espiritual. Isso é muito comum, sabe? E então, o que eu concluo disso? Que quando alguém aparece na minha frente ou cruza a minha história, né, para me tirar do equilíbrio, para fazer acusações, para armar uma situação que me deixa assim em conflito, que aquela pessoa é simplesmente um instrumento na mão do mal. Porque o meu inimigo é espiritual. Os nossos inimigos são espirituais. Tá? Então ele usa a arma que ele pode, e a melhor arma que ele pode é outro ser humano. Se alguém der espaço, o diabo vai e manipula. Pensa no fantoche. É exatamente assim. Exatamente assim que ele faz. Ele manipula a gente assim, ó, como se a gente fosse um fantoche na mão dele. Se a gente der legalidade e espaço. Né? Então, outra coisa que eu observo, que nem sempre a pessoa que você vê ali, que tem aparência de boa, que tem aparência de ser revestida do Espírito Santo, nem sempre ela é. Porque, no meu caso, por exemplo, as pessoas que cruzam meu caminho, que me fazem algum tipo de mal assim, me perturba, né? São pessoas, a maioria delas, de igreja. Sabe? Não estou falando aqui, estou falando que em qualquer meio, qualquer local, o diabo vai e pode usar as pessoas. Tá? Independente se ela está em igreja, se ela não está em igreja. Certo? Então, eu postei há pouco tempo um vídeo sobre uma oração para o anjo da guarda, né? Então, acredito realmente que nós não estamos sozinhos nesse mundo sem nenhuma proteção. Assim como há forças do mal, há forças do bem. E uma boa notícia, as forças do bem são a grande maioria e elas são mais poderosas, né? E nesse mesmo texto aqui de Efésios,
lá no outro mais na frente um pouquinho, o apóstolo Paulo fala assim, ó, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Então, nós temos uma armadura espiritual. Acho que a nossa principal arma é a comunhão com Deus. Né? Se você realmente crê que você tem esse amparo, essa proteção, se você buscar a Deus, a maneira que a gente pode buscar a Deus é através da Bíblia. A gente pode, num momento particular só nosso, sentar, né, no silêncio, concentrado e falar com aquele que é invisível. Né? A gente tenta criar mesmo com ele uma intimidade. E, sei lá, usa recursos que você achar que é o mais, assim, que te aproxima mais. Tipo, eu gosto de fazer assim, eu gosto de usar uma vela, eu gosto de colocar a Bíblia aberta. Às vezes tem gente que gosta de um som, né? Ou então, sei lá, use o que você achar que te aproxima mais de Deus, para você procurar essa ajuda espiritual. Porque a maioria das vezes, eu acredito, maioria das vezes que tem esses conflitos que sempre estão se repetindo, e sempre é a mesma coisa, a mesma história que se repete, e especialmente nos campos sociais, né, em sua relação com os outros, hoje eu acredito que a maioria das vezes não é você o problemático, mas são forças espirituais agindo contra você, usando aquelas pessoas. Então, como é que você deve lutar? O que no meu caso está dando certo, né? Eu estou começando a perceber que que aquela é a vontade do mal, que eu me lasque todinha, o que eu vou fazer? Eu vou começar a me dar bem, né? A vencer os meus impulsos, as minhas vontades, que é de revidar, que é de ficar apática. Eu vou alegrar o coração de Deus, vencendo isso, né? E passando na cara do inimigo que eu posso mais, porque eu tenho a armadura de Deus. Então, se antes você se abalava, ficava triste, assim, abusada no canto, jogada, né? Não faz mais isso. Reage. Fica bem, sorria. Aquela situação que todo mundo diz assim, ó, ela detesta isso daí, né? E você percebe que, porque sabem que você não gosta justamente aquilo que você está mais envolvida, você fala, gosto. Começa a fazer tudo como se fosse a melhor situação do mundo. Isso deixa as pessoas sem saber o que fazer, o que está acontecendo, que ela está fazendo justamente o contrário do que a gente esperava. Né? E só de você estar procurando essa mudança, né, e estar reagindo positivamente, você já está alegrando o coração de Deus. Porque o que Deus quer para você é felicidade, é bem-estar. E o que o inimigo quer, o contrário, que você se afunde cada vez mais. Quando você começa a responder positivamente e a crescer daquela situação que era para te abater, você vai deixar o coração do seu Pai Celestial muito feliz. Porque ele vê quão forte você está sendo. E quão dependente dele você sabe que é. Porque você vai recorrer a ele vai lhe dar força, vai lhe ajudar, e você vai começar a demonstrar isso nas suas atitudes. Que ao invés de você estar afundando, você está se levantando.